Secretaria de Educação de Criciúma recolhe livros de escolas e devolve para o Ministério da Educação. Feriado se aproximando e Prefeitura divulga escala especial para departamentos do Paço. Hospital São José pede doações através de contas de energia elétrica. Poupança tem ganho real de 4,3%. E no esporte, Tigre joga bem, mas vacila no fim e permite o empate do Figueirense. E ainda os gols de mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, 14 de junho de 2017, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. A Secretaria de Educação de Criciúma resolveu devolver alguns livros enviados pelo Ministério da Educação. A justificativa seria uma história que atenta contra os princípios educacionais das escolas municipais de Criciúma. A Secretaria Municipal de Educação de Criciúma decidiu retirar das bibliotecas escolares o livro Enquanto o Sono Não Vem, que possui o conto A Triste História de Heredegalda, história em que o pai manifesta a intenção de casar com uma de suas filhas, desconstruindo os valores familiares. Segundo o Ministério da Educação, a obra faz parte do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e foi escrita por José Mauro Brant, da editora Rocco. De acordo com a secretária municipal de Educação, Roseli De Luca, o conto traz abordagem que não condiz com o ensino prestado nas salas de aula das unidades escolares da administração municipal. Todas as escolas que receberam os exemplares selecionados e avaliados pelo MEC em 2014 realizam a devolução na sede da Secretaria Municipal de Educação. Após o recolhimento de todos os livros, a Prefeitura de Criciúma enviará os exemplares para o MEC. A Ordem dos Advogados do Brasil se mobiliza para prestar auxílio aos idosos ludibriados em golpes financeiros. Este é o tema do Informe no Bairro de hoje. A Comissão do Idoso da OAB de Criciúma está realizando uma campanha de abuso financeiro contra o idoso. O objetivo da ação é conscientizar a população. Os dados apontam que de 2015 e 2016 houve um crescimento de 32% nas denúncias de abuso financeiro. E aí, por isso, a Comissão do Idoso de Criciúma resolveu fazer essa campanha como um alerta para a sociedade da importância de denunciar e de que existe, porque muita gente não sabe, né? Não sabe que isso é um crime previsto no Estatuto do Idoso. Os casos de abuso contra o idoso são vários, mas existem alguns que acabam sendo mais comuns na nossa região. O abuso financeiro está em segundo lugar. Primeiro lugar é a violência psicológica. Segundo, o abuso financeiro. Terceiro, a negligência, né, que é um crime também. O abandono do idoso também está previsto no Estatuto do Idoso como um crime. E na nossa cidade, as denúncias são 20 a 26 denúncias mês. Estão sendo realizadas diversas ações para a conscientização, principalmente dos idosos, que por muitas vezes não conhecem os seus direitos. A Comissão de Idosos da OAB ela iniciou com uma ação na Praça Nereu Ramos, onde nós estivemos dando atendimento jurídico, panfletando, entregando material educativo com os crimes, com a questão dos telefones, aonde denunciar. E essa questão de panfletar e de ficar passando esses questionamentos e essas dúvidas, tirando essas dúvidas das pessoas, a gente tem feito na cidade toda. O que dificulta que os idosos realizem a denúncia é que, na maioria dos casos, quem pratica o abuso é uma pessoa bem próxima e, por muitas vezes, um próprio familiar. Isso acontece normalmente dentro da própria casa, onde os familiares
usam o direito do idoso, retêm o cartão magnético do idoso e ele fica totalmente refém daquela situação, né? Porque ele se sente, está sendo cuidado pela família, mas ele também quer ter autonomia sobre o dinheiro dele. E muitas vezes isso não ocorre, né? Então a gente tem levado a público essas questões para que o idoso se empodere, ele saiba do direito dele, que isso é um crime, que isso não pode acontecer, que ele precisa ter essa garantia desse patrimônio financeiro dele preservado e que tem que denunciar. Para participar do quadro Informe no Bairro, basta entrar em contato com a nossa produção através do telefone 3442-2012, 3442-2012. O nosso e-mail é jornalismo@tvprimavera.com, jornalismo@tvprimavera.com. Se você desejar, pode entrar em contato também através do nosso WhatsApp, 985056342, 985056342. Amanhã é feriado e a Prefeitura de Criciúma anunciou o horário de funcionamento dos mais importantes departamentos do Paço. Paço Municipal. A Prefeitura de Criciúma estará fechada nesta quinta-feira. Suas atividades normais voltam na sexta, das 8 às 5 da tarde. Saúde. As unidades básicas de saúde da rede municipal fecham nesta quinta. Os pronto atendimentos de urgência e emergência localizados nos 24 horas da Boa Vista e Próspera atendem em horário normal. As unidades básicas de saúde retornam às suas atividades nesta sexta-feira. Educação. As escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental e os centros de educação infantil municipal estarão fechados nesta quinta. As escolas Jovito Tiago Álvaro de Campos, Amaro João Batista e Núcleo Hercílio Luz e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Diácono Zanetti voltam a atender nesta sexta-feira. Os demais educandários retornam às suas atividades na próxima segunda. Coleta de lixo. A coleta de lixo será realizada normalmente no feriado. Defesa Civil. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Criciúma funcionará em esquema de plantão, voltando a realizar seu atendimento normal na sexta-feira. O contato deve ser efetuado através dos telefones 99162-9006, 99164-5298 ou pelo 199. Transporte coletivo. Os ônibus funcionam em horário de feriado nesta quinta-feira, voltando à normalidade na sexta-feira. A seguir, o Hospital São José pede doações através de contas de energia elétrica. O Hospital São José, maior instituição de saúde pública da região, está pedindo auxílio financeiro para a comunidade. Confira. Em 2016, o Hospital São José registrou mais de 250 mil atendimentos. Destes, 86% pelo Sistema Único de Saúde. Continuando neste mesmo ano, mais de 135 mil pessoas procuraram o serviço de urgência e emergência, 634 mil exames e 8.900 cirurgias foram realizadas também no ano passado. Por ser um hospital que presta serviço de alta complexidade, a instituição é referência para 43 municípios da região, o que compreende uma população de mais de 950 mil habitantes, o que resulta também no número de atendimentos realizados. Com o intuito de continuar esses trabalhos, o Hospital São José tem uma parceria com as concessionárias de energia, onde é possível realizar doações e contribuir com a entidade através das contas de energia elétrica. Os recursos vindos desta captação servem para a aquisição de novos equipamentos. Para doar, é necessário preencher o formulário de autorização e efetuar o cadastro. O formulário pode ser adquirido no Hospital São José e o documento deverá ser entregue na sede da própria instituição.
não há um limite mínimo de valor para doação na fatura, e sim o que estiver de acordo com o orçamento de cada pessoa. No acumulado de 12 meses até maio, a caderneta de poupança registrou ganho real de 4,3%, o maior dos últimos 11 anos. A poupança demonstra ser mais atrativa do que outras aplicações devido à queda da inflação e também da taxa básica de juros. Os 3 filhos da Helena ainda são crianças. O mais velho, o Ítalo, tem só 10 anos e a mais nova, a Luísa, 5. Mas eles já sabem o valor que tem cada moedinha. Cada um deles tem uma caderneta de poupança e mensalmente fazem novos depósitos. O dinheiro vem de trocos que os pais dão ou de brinquedos que não usam mais e vendem pela internet. Segundo a mãe, essa é uma forma segura de investir no futuro dos filhos. A caderneta de poupança é uma coisa que eu já faço desde quando eu era criança, né? Já veio incentivado pelos meus pais, né? Então, assim, e eu acho que é uma forma, assim, para eles que são pequenos, né, assim, de realmente todo mês ir lá e colocar um pouquinho, eles irem ao banco fazer esse depósito, eu acho isso importante. E as crianças já sabem o que fazer com o dinheiro quando crescerem. Eu vou pagar por uma fazenda. Viajar para o Japão. Eu pretendo comprar um spinner. O que é um spinner? É aquele negócio que você pega assim e vai girando. Gira assim com a mão para tirar o estresse. E não é só a família da Helena que está optando por esse tipo de investimento. Com a queda da inflação e a redução da taxa básica de juros, hoje em 10,25% ao ano, a poupança ficou mais atrativa em relação a outras aplicações. E isso já se reflete nos depósitos. Pela primeira vez em 5 meses, os brasileiros colocaram mais dinheiro do que sacaram na poupança. Em maio, a soma dos depósitos, já descontado os saques, chegou a mais de 292 milhões de reais. Com o resultado, o volume total das aplicações na poupança chegou a mais de 665 milhões de reais. Para meses de maio, foi a primeira vez desde 2014 que o Banco Central registrou mais ingressos que retiradas de recursos. As famílias têm se preocupado nos últimos tempos, toda vez que tem uma entrada de recursos, em guardar parte desse recurso para fazer frente às incertezas, né, que um período de crise econômica acaba tendo, né? Então há sim um movimento inicial de crescimento das aplicações na poupança que deve crescer com a continuidade da redução da taxa de juros que remunera o título público, a taxa Selic, que é revista pelo Banco Central a cada reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária. A poupança é a forma mais comum de investimento. Além de ser de baixo risco, pode ser aplicado pequenas quantias e os ganhos são isentos de imposto de renda. A poupança é uma alternativa segura, fácil de gerir o recurso, de fazer a gestão do recurso, a qualquer hora você pode sacar. A seguir, Tigre joga bem, mas vacilou no fim e permitiu o empate do Figueirense. O Criciúma jogou bem, abriu 2 gols de vantagem e quase conquistou a primeira vitória fora de casa na Série B. Nos minutos finais, 2 vacilos foram preponderantes para o Carvoeiro ceder o empate para o Figueirense. O Figueirense começou assustando. Osman recebeu em profundidade e ficou cara a cara com o goleiro Luiz. Porém, para a sorte do Carvoeiro, o lance foi anulado, pois o atacante do Figueira estava impedido. Agora o Figueira tentou pela direita. No cruzamento de Dudu Vieira, a zaga do Tigre foi bem e interceptou antes da conclusão do ataque alvinegro. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o tricolor foi mortal. Fabinho Alves foi ao fundo e cruzou. Douglas Moreira de cabeça mandou para as redes. Criciúma 1-0. O
Figueirense tentou responder. Iago entrou na área pela esquerda e bateu cruzado. Ninguém do Furacão conseguiu completar para o gol. Novamente o Figueirense tentou no abafa. Na confusão dentro da grande área, melhor para o Criciúma, que viu a bola se perder pela linha de fundo. No segundo tempo, Figueira tentou de novo. Enan girou dentro da área, porém o chute saiu fraco e Luiz praticou a defesa. Cruzamento da esquerda, Jorge Henrique tentou de cabeça. A bola bateu no marcador do Criciúma. Os jogadores do time da capital ficaram pedindo pênalti. E aí, foi ou não foi? Olha o Tigre de novo. Silvinho desceu pela esquerda e cruzou na medida para Douglas Moreira bater de primeira. Criciúma 2-0. O Figueirense foi para o tudo ou nada. Zé Antônio de fora da área soltou o sapato. Luiz praticou a defesa. E o Figueirense conseguiu marcar. Luiz arriscou de fora da área. A bola desviou em Rafael Silva e enganou o goleiro. 2-1. O empate do Figueirense nasceu em um lance muito parecido com o primeiro gol do time da capital. Novamente Luiz arriscou de fora da área. O chute foi na gaveta. Belo gol. Final, Figueirense 2, Criciúma também 2. Bom, já que o assunto é Série B, confira agora os gols da 7ª rodada da competição. Em Campinas, o Guarani venceu o Paysandu de Belém do Pará. Brian Samúdio de cabeça fez o primeiro do Bugre, Guarani 1-0. Novamente Brian Samúdio e novamente de cabeça, deu números finais ao marcador. Final, Guarani 2, Paysandu 0. Em Recife, duelaram Náutico e Paraná. Vinícius aproveitou a bobeira do goleirão e fez o primeiro dos donos da casa, Náutico 1-0. Minho empatou para os visitantes 1-1. Robson virou para o Paraná. Final, Náutico 1, Paraná 2. Em Londrina, tivemos Londrina e Oeste. Germano, cobrando pênalti, fez o primeiro do Tubarão. Londrina 1-0. O Oeste empatou com o Mazinho. Final, Londrina 1, Oeste também 1. Em Alagoas, jogaram CRB e Vila Nova de Goiás. Marcos Paulo abriu os trabalhos para o Vila. Vila Nova 1-0. Ítalo empatou para o CRB 1-1. Giovani garantiu a vitória para os visitantes. Final, CRB 1, Vila Nova de Goiás 2. Em Florianópolis, o clássico entre Figueirense e Criciúma. Douglas Moreira fez o primeiro do Tigre, Criciúma 1-0. Douglas Moreira, pegando de primeira, fez o segundo do Carvoeiro, Criciúma 2-0. Luíde descontou para o Figueira, 1-1. E Luíde novamente decretou o direito de igualdade na capital. Final, Figueirense 2, Criciúma também 2. Em Goiânia, o Goiás recebeu a visita do Boa Esporte de Varginha. Vitor Bolt fez o primeiro do Esmeraldino, Goiás 1-0. Thiago Luiz ampliou a vantagem do Goiás, 2-0. Carlos Eduardo fez o terceiro dos donos da casa, Goiás 3-0. Douglas Assis descontou para o Boa, 3-1. Mas Pedro Bambu tratou de fechar o caixão dos visitantes. Final, Goiás 4, Boa Esporte de Varginha 1. Em Caxias, no Rio Grande do Sul, Juventude atropelou o ABC de Natal. Thiago Marques fez Juve 1-0. O Alacer fez o segundo do time da Papada, Juventude 2-0. Ramon fechou o marcador. Final, Juventude 3, ABC 0. Em Belo Horizonte tivemos América Mineiro e Internacional de Porto Alegre. Nico Lopes fez o gol do Colorado. Inter 1-0. Rafael Lima empatou para o Coelho. Final, América Mineiro 1, Internacional também 1. Em Fortaleza, o Ceará foi derrotado para o Santa Cruz de Recife, porém o Vovô saiu na frente com este gol de Pedro Quem, Ceará 1-0. Léo Lima empatou o duelo para o Santinha, 1-1. Bruno Paulo virou para a Cobra Coral, Santa Cruz 2-1. Ricardo Bueno fechou o placar, final Ceará 1, Santa Cruz 3. Em Cuiabá, o Luverdense recebeu o Brasil de Pelotas, Ricardo abriu a porteira, Luverdense 1-0. Sérgio Mota fez o segundo para os mato-grossenses, Luverdense 2-0. Rafael Silva ampliou a vantagem do Luverdense, 3-0. Ricardo fechou a goleada, final Luverdense 4, Brasil de Pelotas 0. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, feriado. Um abraço, Deus abençoe a todos e até amanhã, claro, se Deus assim permitir. Boa noite.